Pré-história é como entendemos o período em que povos primitivos começaram a usar ferramentas de pedra para acompanhar a evolução humana. Termina com o aparecimento da escrita entre 3500 e 3000 a.C. A pré-história é basicamente dividida entre o período paleolítico, mesolítico e período neolítico. Durante esses períodos, além do surgimento do Homo sapiens há cerca de 300 mil anos atrás, acompanhamos também o desenvolvimento dos humanos primitivos, como também o desenvolvimento de novas ferramentas. O período pré-histórico é um período particularmente extenso da história humana. Sua nomenclatura vem de longa duração e remonta ao século XIX, quando os primeiros vestígios de vida humana pré-histórica começaram a ser descobertos. Isso porque, até o século XIX, a noção que tínhamos de história era diferente. Havia um consenso que a história só poderia ser criada a partir de documentos escritos. Portanto, os eventos anteriores ao surgimento da escrita são chamados de pré-históricos. A palavra paleolítico vem do grego significado pálido, ou antigo, ou até mesmo ferramenta de pedra. Portanto, a gente pode deduzir que seu significado se aproxime de pedra antiga, e é um período também que conhecemos como a Idade do Cascalho. O período paleolítico é dividido entre a Idade Paleolítica, Idade Mesolítica e o período Neolítico. Neste momento existem vários ancestrais dos seres humanos, porém são todos nômades, ou seja, viajam de um lugar para o outro em busca de animais, frutas para se alimentar. É por isso que são chamados de caçadores-coletores. Eles vivem também em pequenas famílias, compostas por um número suficiente de pessoas que podem se sustentar e não atrapalham as ações do grupo como um todo. Eles se escondiam em cavernas e se vestiam de peles de animais caçados. Outro fato curioso é que, em certo momento, alguns lobos foram domesticados, e esses lobos eventualmente se tornaram os ancestrais dos cães que conhecemos hoje. O termo neolítico é derivado do grego neo, novo, e lithios, pedra, portanto significa pedra nova. Pois nesse período, os homens começaram a polir as pedras para torná-las mais eficientes. Nessa época, a temperatura da Terra começou a subir gradativamente e o clima muda. Muitas áreas se tornam desertos e alguns exemplares da fauna do período, como os mamutes e os tigres dentes de sabre, acabam sendo extintos. A principal mudança do período foi o surgimento da agricultura e da pecuária, que transformou os homens nômades em colonos. Da mesma forma, devido à escassez de presas, os homens começaram a estabelecer algumas aldeias às margens dos rios, especialmente na área entre o rio Tigre e Eufrates, que hoje chamamos de Crescente Fértil. Já a Era do Metal inclui o momento em que os humanos começam a dominar a arte da tecnologia e da extração e transformação dos metais. O primeiro metal a ser explorado foi o cobre, depois o bronze e finalmente o ferro. Com o uso desses materiais, as ferramentas tornaram-se mais duráveis e eficientes. Na Era dos Metais, foram criadas então ferramentas básicas para o desenvolvimento econômico, como arados e velas. À medida que a produção dos alimentos aumentou, a eficiência das armas também acabou aumentando. As aldeias tornaram-se cidades, líderes políticos e religiosos começaram a existir, e a sociedade então começa a ser dividida por funções e classes sociais, havendo então mudança nas moradias e acesso aos bens. Como todas as etapas, a etapa Era do Metal não ocorre simultaneamente em todas as regiões do mundo, mas marca o fim da pré-história.